que me perdoou, removeu a ira que estava sobre mim. Eu confiarei, não ao que temer, esperança que traz força ao coração. E naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso rei é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade e graça vimos sua luz, o princípio e o fim, o Filho de Deus que foi morto, mas agora vivo está. E naquele toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso rei é grande em poder. Graças ao Senhor que nos libertou. Com alegria de coração nós celebramos o Rei que vive em nós, que vive em nós. Dá uma olhada no que você vai aprender na Master. Tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim e eu lá fora a procurar. Eu não existiria se eu não existir em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Mas sua voz bradou, rompeu
Deus, e assim me chamou. Tua luz raiou, cegueira se desfez, e assim eu o avistei. Tua paz. Boa noite a todos os nossos web ouvintes da TV Macário. Está começando mais um programa Seja Bíblico aqui pela TV Macário. É um prazer ter você conosco para meditarmos acerca da Palavra de Deus. Queria já dar início fazendo oração, pedindo para que Deus nos direcione em tudo isso que vai ser falado aqui. Senhor nosso Deus, te damos graça por podermos estar de volta aqui à TV Macário, falar acerca da Tua Palavra para os nossos queridos ouvintes, que o Senhor possa usar, Senhor, de misericórdia para conosco, que a Tua mensagem possa achar um coração aberto, um coração que tem desejo de escutar acerca da Bíblia Sagrada, que o Senhor possa transformar vidas através das pregações que toda quinta é feita aqui, que o Senhor possa adentrar os lares, os comércios, que o Senhor possa achar guarida no coração do jovem, no coração do Senhor, da senhora, que porventura venha ouvir essa mensagem. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos ouvintes, estava com tempo que a gente já não fazia um programa bem ao vivo, mas a gente está de volta aqui. Se Deus quiser, a partir de agora, toda quinta, a gente está aqui com o nosso programa Seja Bíblico. E hoje eu queria abordar um texto com vocês, que é, dando continuidade à nossa série de mensagens na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos 29 e capítulo 3, do capítulo 3 a 6 também. Do capítulo 2, versículo 29, até o capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor
no grego caridade, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo, próximo versículo, e assim mesmo se purifica todo que tem nele esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então nós fizemos a leitura do nosso texto base e agora a gente vai fazer a nossa reflexão. Então nessa passagem, o apóstolo João ele volta a falar da conduta moral das pessoas. Ele está fazendo vários testes aqui para saber quem são os verdadeiros cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros pastores. Então ele vai começar na sua carta a dar alguns testes para aqueles irmãos das igrejas da Ásia que estavam sendo atacados pelos falsos mestres, os gnósticos. E aqui ele está fazendo um teste moral. Ele faz o teste moral, ele faz o teste social e faz o teste doutrinário. E agora João ele vai fazer um teste moral dizendo que as pessoas que servem a Deus, elas não vivem na prática do pecado. Esse era o teste que João já começa a estabelecer no início da sua carta aqui. Então, esses testes eles vão estar espalhados em vários pontos da carta. E na passagem que nós vamos ver hoje, ele vai dizer as seguintes coisas: que aquele que nasce de Deus, ele vive na prática da justiça. Ou seja, ele é uma pessoa que busca viver uma vida reta, uma vida não moralista, mas uma vida que de fato é a mais justa possível. Ele também vai falar que a pessoa que tem a esperança de se encontrar com Cristo, ele vive uma purificação moral, ou seja, cada dia mais ele tenta buscar Deus para se santificar. A terceira coisa que nós vamos ver também é que a obra de Cristo é salvadora e prática na vida do cristão contra o pecado. Ou seja, a obra salvadora de Cristo, ela é eficaz na vida do crente. O crente não vive de qualquer forma, porque agora ele tem o Espírito Santo que a cada dia o orienta como levar uma vida santa, piedosa e justa diante de Deus. No versículo 29 ele vai dizer o seguinte: se sabeis que ele é Deus, que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Pela primeira vez, João fala que existe pessoas que nasceram de Deus. Primeira vez que João vai usar esse termo na carta. Os cristãos da Ásia já sabiam por intuição dos líderes, intuição e pelo ensino dos pastores, que Deus é justo. E que o que eles precisavam saber agora é o que isso fazia de diferença na vida deles. Deus é justo e o que mais? O que eu faço com essa justiça de Deus? O que ser filho de Deus vai mudar na minha vida? Nós vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 16 a 18, que pelos frutos os conhecerei. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. E John Stott ele vai dizer o seguinte, que o filho ele exibe o caráter do pai, ou ele participa da natureza do pai. Significa que quando eu estou em Cristo, eu posso fazer o que é correto pela fé. Eu posso obedecer os mandamentos de Deus. Eu não posso obedecer a lei de Deus se eu não tiver Cristo, porque são mandamentos que o homem por si só não pode guardar. Ele precisa do Espírito Santo para que o capacite a guardar. E isso é uma prova de que a pessoa é nascida de Deus. Dessa forma,
os leitores de João poderiam identificar quem de fato era filho de Deus, quem de fato era um verdadeiro mestre, quem de fato era um falso mestre. Como, pastor? Eles iam colocar eles nessa peneira do teste moral. Se a pessoa vivia numa prática constante de pecado, isso era uma prova, era uma evidência de que essa pessoa não teve um encontro com Deus. Então, no seu evangelho, nós estamos falando da carta de João. João escreveu 5 livros na Bíblia, um evangelho, 3 epístolas e o livro de Apocalipse, mas no seu evangelho, João vai falar que existe uma distinção entre você nascer de Deus e você nascer dos homens. No versículo 13 do evangelho de João, do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O que João está falando aqui é da regeneração, o ato soberano de Deus pelo qual ele dá vida espiritual às pessoas que estavam mortas nas suas ofensas e pecados. Isso é nascer de novo, segundo a palavra de Deus. E quando João ele cita esse versículo, é uma conversa que Jesus está tendo com um líder religioso. Um líder religioso que era muito respeitado na época. O nome dele se chamava Nicodemos e era uma pessoa de um caráter exemplar. Quando ele passava na rua, era possível talvez até as mães das crianças olharem e apontarem e dizer: olha, meu filho, quando você crescer, eu quero que você seja que nem esse doutor da lei, o Nicodemos. E esse homem ele chega diante de Jesus, ele conhecedor de toda a Torá, de todo o Antigo Testamento, e ele diz: bom mestre, sabemos que você é um bom mestre porque ninguém pode fazer os milagres que você faz se não for de Deus. Ou seja, ele chegou elogiando Jesus, mas Jesus não estava interessado em elogio. Então ele responde para ele o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. E ali vai continuar um diálogo entre ele e Jesus. Ele que era uma autoridade em Israel, ele foi de noite ter com Jesus porque ele tinha muito medo. É isso que a gente dá para subentender nas entrelinhas, de ser visto com Jesus, que era rejeitado por muitos doutores daquela época. Então, ele vai à noite e Jesus dá uma resposta dessa para ele: é necessário que você nasça de novo. E ele diz: como é que eu posso nascer de novo? Eu posso entrar na barriga da minha mãe e sair de novo? E Jesus responde para ele: eu admiro que você é um mestre em Israel e você não compreende as coisas que eu estou te falando. Eu estou falando de coisas terrenas, de coisas daqui. Imagine se eu falar das coisas do céu, você não vai entender nada. Então, o que Jesus está querendo dizer é que nascer de novo é quando uma pessoa, através do Espírito Santo, ela entende o Evangelho de Deus e ali o Espírito Santo troca o coração daquela pessoa. Aquela pessoa agora não mais consegue enxergar o mundo de uma cosmovisão puramente humana e carnal, mas agora essa pessoa ela consegue enxergar o mundo a partir das lentes de Deus. Ela consegue entender como o mundo funciona e que o mundo não é tão atrativo para ela como era antes, porque agora ela teve o Espírito Santo que lavou a mente dela, o coração dela, e ela passa a entender o Evangelho de Deus. É lógico também, queridos ouvintes, que em certo sentido Deus é Pai e Criador de todas as pessoas. Deus ele é Pai no sentido geral porque todas as pessoas foram criadas por Deus. Ninguém nasce a partir de Deus, mas no sentido espiritual, só é filho de Deus aquele que passa por esse novo nascimento, aquele que tem esse encontro com Jesus Cristo e Jesus muda a vida dele. Certa vez um pregador chamado Paul Washer, ele dá um exemplo muito interessante de que ele diz que a conversão, a regeneração é como uma batida de caminhão na pessoa. Imagine que eu tivesse vindo pregar aqui hoje à noite e eu me atrasasse aqui cerca de 20 minutos a meia hora, e eu dissesse para você: me perdoe, querido ouvinte, porque eu estou atrasado, porque um caminhão acabou de bater em mim, ele estava carregado com 12 toneladas, aí por isso que eu me atrasei. O que você ia pensar? Você ia pensar: esse pastor é mentiroso, porque não tem condições de um caminhão de 12 toneladas bater nele e ele está aqui contando história. Então, conversão, nascimento de novo é isso. É como se Deus colidisse com o antigo ser humano e aquilo aquele impacto, você não sai a mesma pessoa daquele impacto, você sai uma pessoa transformada. Deus ele muda suas afeições, Deus ele muda a sua forma de pensar.
Ele te dá novos desejos, novas inclinações. E com isso, eu não estou querendo dizer sobre o novo nascimento que Deus ele quer extinguir a sua personalidade. Não é isso. Muitas pessoas nas igrejas elas pensam que quando Deus salva uma pessoa, essa pessoa tem que perder a sua identidade no sentido de personalidade. Não é isso que Deus está falando. Nós temos que mudar caráter. Deus ele transforma o nosso caráter, aquilo que é desagradável a Deus. Por exemplo, mentir é pecado, está escrito já na lei, não dirás falso testemunho. Adultério é pecado, a Bíblia diz, não adulterarás. Desde o Antigo Testamento já é falado, honra teu pai e tua mãe. Né? A gente poderia resumir tudo isso em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, como Jesus falou. Agora, Jesus não está preocupado na cor do meu cabelo. Jesus não está preocupado se eu uso calça ou uso saia, se eu uso cabelo longo ou cabelo curto, se eu uso brinco ou se eu uso anel. Essa questão de personalidade, se eu sou uma pessoa um pouco mais extrovertida ou introvertida, isso não vem ao caso. E muitas pessoas, elas querem mudar as pessoas nesse sentido. Jesus ele quer mudar o meu caráter. Ele quer mudar o meu caráter e não minha personalidade. Jesus ele não nos cria, Deus não nos cria em bonecos em séries para todos serem iguais uns aos outros. A personalidade e a variedade faz parte do reino de Deus. Imagine quando você chegar no céu, encontrar um chinês, um coreano, encontrar uma pessoa da África, vai ter uma variedade muito grande lá, né? Então, Deus ele não vai anular a cultura das pessoas. Vai ser povos, tribos, línguas e nações louvando a Deus no céu. Então, Deus ele quer mudar é caráter e não questão de personalidade das pessoas. Então, deixa eu ver onde eu estou aqui. Então, qual é o sentido de nascer de novo? No sentido bíblico mais restrito, é a pessoa que ela recebe Jesus como seu salvador pessoal, né? É uma pessoa que escolheu a Cristo em detrimento da sua própria vontade. É nesse sentido que João usa a expressão nascido de Deus aqui nessa carta. No versículo 1 ele vai dizer o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. João ele está aqui encantado. Talvez você não consiga perceber por meio das palavras que ele está falando, mas ele está encantado com o privilégio de agora você ser filho de Deus. Muitas pessoas não percebem o tamanho do privilégio que é se tornar um filho de Deus, porque elas não entendem a magnitude de quem elas são, né? O que acontece aqui? Ele vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se João está surpreso com isso, de ser chamado filho de Deus, isso também indica que existem pessoas que não são filhas de Deus, a ponto de sermos chamados. De fato, somos filhos de Deus. Então, João está demonstrando aqui um encantamento, um deslumbramento com esse novo privilégio. Quando nós entendemos que a humanidade ela está afastada de Deus, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, na sua forma de agir, e que não tem como haver reconciliação com Deus a não ser por meio do novo nascimento, e que Deus não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente, que nós somos dignos sim do juízo e do castigo de Deus se não houver um arrependimento, uma conversão. Aquelas pessoas que eram detestáveis a Deus e que agora têm a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, porque Deus envia o seu próprio Filho, Deus encarna, e a Bíblia diz que Jesus se faz maldição, o próprio Deus encarnado se faz maldição, se torna pecado, não que ele pecou, mas ele recebeu em si os nossos pecados, as nossas culpas, e agora eu posso, por causa de tudo isso que ele fez por mim, por meio da fé no sacrifício dele, somente isso, eu posso ser chamado de filho de Deus. Isso é um privilégio muito grande. Nós, nem quando Adão talvez não tinha pecado, tinha esse título de filho de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, eu posso ser chamado de filho de Deus, né? Esse amor consistiu em Deus ter enviado o seu Filho para morrer por nós, né? Primeiro, a gente tem que entender que Jesus ter vindo ao mundo foi um presente de Deus para pecadores que nunca vão merecer a salvação.
Existem muitas pessoas e religiões que não entenderam ainda o cristianismo. Todas as outras religiões, elas pregam que você, para ser salvo, você precisa fazer alguma coisa de bom. Você precisa ser uma pessoa caridosa, você precisa ser uma pessoa que não faz mal ao seu próximo, para você poder entrar no céu. Não é esse o caminho. A Bíblia diz que não tem nada que eu e você possa fazer para que a gente adentre as portas do céu, para que essa permissão nos seja dada. Porque a Bíblia diz que por causa do pecado do nosso primeiro pai, Adão, isso passou espiritualmente a todos os outros seres humanos. É como se o nosso sangue estivesse contaminado. E tudo que eu faço está manchado e maculado pelos meus pecados. Então, por mais que eu faça uma coisa boa, uma caridade, uma ação que é louvável, quando a gente olha para as pessoas, você fazer uma cesta básica e ajudar uma pessoa que está necessitada é uma coisa maravilhosa. Mas muitas vezes o nosso coração está inclinado não só a dar a cesta básica, mas também receber os elogios das pessoas, de querer, de certa forma, tirar algum proveito e se autopromover daquilo. Nisso, muitas vezes, a gente percebe que o nosso coração está maculado pelo pecado. Até as nossas melhores ações são manchadas pelo pecado, não são totalmente puras. Então é por isso que eu não posso chegar diante de Deus e dizer: Deus, me justifica. Eu posso ser declarado justo por causa das minhas ações, porque nós não somos justos. É preciso que Jesus viesse. É preciso que o justo, o mais justo de todos, que não teve nenhum pecado, que ele não foi concebido em pecado. Jesus, ele não peca porque ele foi gerado pelo Espírito Santo e ele é o próprio Deus. Então, só um sacrifício à altura do nosso pecado poderia nos trazer salvação. Jonathan Edwards, um pregador do século XVIII, ele vai dizer que o nosso pecado, o tamanho da nossa ofensa é medido pela pessoa que é ofendida. Então, se ofende uma pessoa, por exemplo, um amigo, é muito mais fácil de haver ali uma conciliação e um acordo para que a gente retorne os laços de amizade. Se eu ofendo um policial, o negócio já fica mais sério. Eu posso levar uma cacetada, eu posso ser preso. Se eu ofendo um juiz, com certeza a probabilidade de ser preso é muito mais alta. Então imagine se você ofende o Criador de todas as coisas. E não foi só uma ofensa que trouxe Jesus para a terra, foi milhares de ofensas. Então, o tamanho do castigo é proporcional ao ser ofendido. Então, se Deus é um ser tão grande, infinito, com características que a Bíblia descreve que nos deixa perplexos diante de tanta beleza, diante de tanta grandeza, diante de tantas coisas maravilhosas, com certeza nós merecemos o castigo à altura. Mas Deus foi misericordioso e também enviou o seu Filho ao mundo para que a gente não precisasse sofrer esse castigo. Ele enviou o próprio Cristo para morrer pelos nossos pecados. Então, tudo isso que foi concedido aponta para o caráter gracioso e amoroso de Deus. No capítulo 3, na parte 1, vai dizer o seguinte: por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Então, os filhos de Deus, aqueles que passaram pelo processo da regeneração, eles vão praticar a justiça. Eles vão praticar a justiça em meio a um mundo caído. O que é um mundo caído? É um mundo que vive à parte de Deus. É um mundo que não reconhece que o Criador e Rei do mundo deveria ser Deus, é Deus, mas eles querem viver à parte desse governo. Então é por isso que o mundo está governado, pelo menos aqui, soberanamente Deus governa todas as coisas, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz, quando você vai entender, é sepultamento. Jaz. Então está dizendo que todo mundo, o sistema cultural, o sistema político, também o sistema educacional e muitas outras coisas, eles pendem para se voltar contra Deus. Então é isso que João está dizendo, que existe uma guerra, existe uma rejeição natural por parte do ser humano em relação a Deus. Então, os filhos de Deus, eles praticam a justiça, e o mundo, eles têm, de certa forma, uma rejeição por aquilo que é belo, aquilo que é justo, aquilo que Deus aprova. É por isso que João está dizendo: o mundo não nos conhece
porque também não conheceu a Ele mesmo. Então, o motivo dessa estranheza no mundo com a Igreja de Cristo está no fato de que o mundo não conhece a Deus e, consequentemente, também não vão conhecer aqueles que são nascidos dele. Jesus, quando estava ainda, antes de ser crucificado, ele disse: olha, se estão fazendo isso comigo, que sou o mestre de vocês, você imagine, em outras palavras, ele usa uma espécie de uma linguagem mais simbólica, mas traduzindo significa isso. Imagine o que é que vão fazer com vocês. Se fazem comigo, imagine o que vão fazer com vocês. Então, muitos cristãos, eles esperam um bom tratamento das pessoas e muitas vezes pode ser que venha e pode ser que não, porque você deve esperar uma rejeição. Você deve esperar uma rejeição, porque isso é o natural. Da mesma forma que o mundo não reconheceu Jesus, o carpinteiro, que ele era o Messias, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, eles, muitas vezes, quando Jesus estava pregando, o que as pessoas diziam? Esse aí não é o filho de José, o filho de Maria, o carpinteiro lá, e os seus irmãos e as suas irmãs não estão entre nós? Quem é ele? Quem ele pensa que é? Né? Apesar de nós estarmos num país culturalmente católico e cristianizado, entre aspas, as pessoas dizem que amam a Deus e conhecem a Cristo, mas isso na prática não acontece. É preciso acontecer o que João disse, que eu disse aqui no começo, uma troca de coração, uma troca que só Deus pode fazer. O motivo do desprezo e do ódio das pessoas pelo cristianismo é a cegueira espiritual, as trevas nas quais o mundo vive. Em João capítulo 15, versículo 18 a 19, o Senhor Jesus nos ensina que essa estranheza pode chegar ao ponto de se traduzir até em ódio e perseguição. Isso é verdade porque você não vê no G1, você não vê nesses jornais mais conhecidos, por exemplo, o tanto de morte que acontece contra cristãos em países que têm uma alta perseguição. Você não vê nada disso. Né? Tudo isso é omitido e são notícias que seriam muito importantes, genocídios acontecendo. Poucas vezes, ou quase nenhuma vez, isso é divulgado. Capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, no presente, a glória plena dos filhos de Deus, ela permanece oculta. As pessoas talvez olhem para os cristãos do mundo e digam: essas pessoas estão perdendo a vida delas, né? Elas estão deixando de ser alegres, estão debaixo do jugo da religião, né? Mas a Bíblia diz que os filhos de Deus gemem juntamente com a criação do mundo, esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Ou seja, desde que o homem pecou, o pecado de Adão não afetou somente os seres humanos, ele afetou toda a criação de Deus. Todo mundo criado está debaixo de uma certa servidão. O mundo não produz o que era para produzir. O ser humano não tem suas faculdades mentais totalmente evoluídas e exercitadas como deveria ser por causa do pecado. Então, quando isso acontecer, vai haver uma libertação. Quando os filhos de Deus se manifestarem e Cristo voltar para reinar nessa terra, as faculdades, a potência da natureza, ela vai voltar a ser o que era, e talvez ainda melhor quando Deus estiver reinando sobre a terra. Então, a glória dos filhos de Deus ainda vai ser manifesta. Isso consiste no fato de que nós também seremos semelhantes a Jesus Cristo. Nós teremos um corpo semelhante ao que Cristo tem hoje. A Bíblia vai dizer que nós teremos porque nós veremos de vê-lo como ele é. O nosso corpo não tem capacidade de ter contato, digamos assim, com Cristo no estado que ele está hoje. É tanto que, se você pensar em Saulo de Tarso, quando ele estava perseguindo a igreja ali no começo de Atos, a Bíblia diz que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, tinha passado 40 dias com os apóstolos, tinha subido ao céu. Jesus aparece para Paulo. Aparece, a Bíblia diz que Paulo cai da montaria que ele estava, ele passa 3 dias cego. O próprio Jesus aparece para ele e o comissiona agora a ser um apóstolo. Paulo passou 3 dias cego. 3 dias cego. Nós não temos condições de suportar a revelação de ver a Cristo nesse corpo. É por isso que nós vamos receber um corpo totalmente preparado, não só para desfrutar das bem-aventuranças eternas, mas como também para, de fato, conviver com o nosso Salvador.
Deixa eu correr mais um pouquinho. Versículo 3, do capítulo 3 de 1 João vai dizer assim: e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, João está ensinando aqui que o efeito dessa certeza do cristão, que certeza, pastor? Que um dia ele vai se encontrar com seu Salvador, produz nele uma expectativa. E essa expectativa faz com que cada dia mais ele se guarde, se santifique da corrupção do mundo, porque ele tem a esperança de que um dia ele vai se encontrar. Ele não tem esperança. Na verdade, a Bíblia sempre coloca esperança como uma certeza. Ou seja, essa palavra esperança na Bíblia sempre aparece como uma convicção muito certa. Não é aquela esperança que a gente costuma dizer que a esperança é a última que morre já morrendo, né? Mas aqui a esperança é uma convicção de que eu vou me encontrar com Cristo. Então, essa esperança me faz cada dia mais me santificar, me purificar, porque eu quero ser como meu Senhor. Só pegar um pouquinho d'água aqui que eu tô com ar-condicionado assim quando tá nesse período, né? Oi? Não, pode deixar. Então, voltando aqui. Então, já estamos caminhando aqui para o encerramento da reflexão. No versículo 4. Obrigado. No versículo 4, do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. João aqui ele vai definir o seguinte: o que consiste o crime daquele que pratica o pecado. A lei que João se refere aqui não pode ser outra senão a lei de Deus. A lei de Deus que é revelada nos 10 mandamentos. Ela se sumariza no mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como eu já disse. Então, quando eu peco, eu estou transgredindo, eu estou quebrando aqueles mandamentos que o decálogo, que a lei de Moisés estabelece. Eu estou rompendo com aquilo. Então, por isso que João está dizendo que pecado é a transgressão da lei de Deus. Pastor, a lei de Deus, só aqueles 10 mandamentos? Aqueles 10 mandamentos eles são a base, né? Aqueles mandamentos eles vão ter diversas ramificações e implicações para a nossa vida. Então, todo pecado, portanto, é um pecado contra Deus, é uma rebelião ativa contra a sua vontade. Pastor, para você ver, o nosso coração não está acostumado a fazer análises profundas do ser humano. Você diz assim: pastor, para que Deus puniu o ser humano desse jeito, criando um inferno, só porque Adão e Eva comeram uma frutinha, rapaz? Não dava para relevar não, rapaz. O inferno, na eternidade, no inferno, queimando o lago de fogo. Aí você pensa assim: Deus disse, olha, vocês estão livres para comer de tudo que tem aqui, né? Eles eram imortais, é tanto que depois do pecado que eles morreram, eles ainda viveram 930 anos. A Bíblia registra que Adão teve toda essa longevidade. Mas quando eles comeram aquela fruta, o que eles estavam dizendo era assim, em outras palavras: se você analisar, Deus, o que eu quero é melhor do que você está dizendo. A serpente chegou para Eva e disse assim: olha, será que Deus não está querendo, em outras palavras, será que Deus não está querendo privar vocês de alguma felicidade? Ele não está sendo muito honesto com vocês. Era isso que ela está dizendo, em outras palavras. Existe uma felicidade maior que vocês ainda não estão experimentando, né? Se vocês comerem dessa fruta aí, se você comer, você vai ser igual a Deus. Olha, o desejo, já no coração dela, você vai ser igual a Deus. E todo ser humano, quando está pecando, ele está querendo tomar o lugar do maior legislador e juiz de todo o universo, que é Deus. Deus é quem estabelece as regras e nós devemos nos submeter alegremente a esse Senhor e juiz da nossa vida. Então, quando Eva e Adão comeram, ele estava dizendo: olha, não importa o que você está falando, o que importa é o que eu quero fazer. Eu quero fazer minha própria vontade. Ou seja, eles estão desprezando o cuidado e a bondade de Deus. E se a gente fosse
aprofundar mais aqui, tinha diversas outras coisas. Então o pecado ele nunca vai se mostrar com a sua cara real, né? Ele sempre vai vir bem embalado, né? É igual aquelas coisas que a gente gosta de comer, que é bem gorduroso, né? Tudo bonitinho ali, mas o mal depois é grande, né? Então, por trás daquela fruta tinha várias implicações que a gente não consegue perceber, mas que trouxeram toda sorte de males que o ser humano vê hoje. Pastor, por que existe tanta violência no mundo, tanto mal, tanta coisa que a gente fica com a boca aberta e diz para Deus apertar o reset lá do mundo? Por causa do pecado. Por causa do pecado. E um dia, pastor, isso vai mudar? A Bíblia diz que sim. Quando Deus vir reinar sobre esse mundo, ele vai destruir toda a iniquidade. O que vai imperar agora não é a maldade, não é a injustiça, mas é a justiça. Então, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 5 que sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Então, por que é que Cristo veio ao mundo? Cristo veio passear, Deus estava enjoado e está lá no céu? Não, aqui está dizendo João, versículo 5, sabeis que ele se manifestou, ou seja, Jesus veio ao mundo para tirar os pecados e nele não existe pecado. Então, a missão de Cristo foi essa. Ele veio para destruir o pecado. Ele veio para tirar o pecado não só para perdoar os nossos pecados, mas para tirar o poder do pecado sobre a vida daqueles que creem. As pessoas dizem, pastor, eu não consigo deixar esse vício, eu não consigo deixar aquilo. Você consegue. O diabo ele quer que você acredite que você não pode ser liberto. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E ele vai dizer no versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, essa é a consequência lógica do versículo anterior. Qual foi o versículo anterior? Se Jesus se manifestou para desfazer o pecado, e nele não existe pecado, então a consequência lógica é que todo aquele que vive pecando não viu Jesus e nem conhece Jesus. Quando a Bíblia fala de conhecer, não é historicamente, não. É um encontro pessoal com Cristo. Todos nós conhecemos a história de Jesus, é claro. Mas esse encontro pessoal que o João está falando aqui de conhecer, é tanto que a palavra na Bíblia, a maioria das vezes, conhecer está ligado a relacionamento íntimo. É tanto que em alguns textos você vai ver dizer assim, Adão conheceu a Eva. O que foi que ele fez? Quer dizer que Adão não conhecia sua esposa? Adão teve um relacionamento íntimo com Eva e gerou a Sete, e gerou a Caim, gerou a Abel. Mas aqui o que ele está querendo dizer é isso, que todo aquele que vive pecando não conhece a Deus. Pastor, você está dizendo que existe perfeição? Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo é que a prática contínua e consciente do pecado, sem uma tristeza e um arrependimento profundo, é uma característica de que a pessoa nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. É isso que o texto está dizendo. Essa é a consequência lógica. Então, algumas aplicações práticas para a gente encerrar. Pessoas que professam um cristianismo, mas levam uma vida mundana, nos termos que nós falamos aqui, essas pessoas estão falhando no teste moral. Porque a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque tudo que há no mundo é desejo dos olhos, é desejo da carne e é soberba da vida. Ou seja, existe um sistema que você pode pensar, pastor, isso aí é coisa de pessoas alucinadas, que o mundo é tudo normal. Não é. As pessoas, elas vivem segundo o seu próprio coração. Elas criam um sistema de vida que anda muito longe de Deus, através dos seus olhos, através dos desejos da sua carne, através da soberba da vida, né? Então, todas as pessoas que vivem nesse termo, possivelmente, não têm um relacionamento com Deus verdadeiro. João declara que quem vive no pecado não conhece a Deus e, portanto, não é filho de Deus. Porém, aquele que permanece em Cristo, ele vence o pecado na sua vida. Será que nós teremos coragem de aplicar esse teste que João está colocando na sua carta para nós mesmos? Será que nós teríamos sinceridade diante de Deus e dizer, Deus, eu não vivo na prática do pecado? E João vai dizer, é assim que nós conhecemos os filhos de Deus. Como é que você reconhece, pastor, um filho de Deus? Um filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. Pastor, e o que é viver na prática do pecado? Existe uma porcentagem? Como é que mede esse negócio?
Nós não estamos falando de perfeição, né? Muitos crentes, John Wesley no passado, algumas seitas, eles acreditam na perfeição, que você chega a um estado que você não peca mais. E aí já é mentira, porque na própria epístola de João, que a gente está estudando, ele está dizendo o quê? Que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, primeira coisa, não tem como não pecar nesse corpo que não foi transformado. Só que, o que acontece? Viver pecando aqui é a ideia de uma coisa rotineira, diária. A minha pergunta é, você vê um acidente de avião todo dia? Você não vê. Você vê um acidente de trem todo dia? Não vê. Então, o pecado ele deveria ser como um acidente na nossa vida, daqueles que conheceram a Deus. Essa deve ser talvez a frequência que a gente peque. Mas a Bíblia diz, contudo, se você peca, não fique sem esperança. Corra aos pés de Jesus Cristo, porque Ele pode perdoar os nossos pecados. Ele pode nos dar uma nova vida. Então, a minha mensagem hoje, para você que é cristão, é: se você vive na prática do pecado, reavalie a sua vida. Reavalie a sua confissão de fé. Será que, de fato, você não se achegou a Cristo por outros motivos? Talvez você, jovem, viu uma menina bonitinha na igreja e disse, já sei como é que eu arranjo uma namorada. Chegar lá na igreja, né? Vou dar uma roupa aqui de crente, vou trocar os trejeitos aqui, o linguajar, e vou namorar aquela mocinha ali. Talvez você veio por causa da sua família para a igreja, né? Você achou o ambiente agradável, achou as pessoas legais. Isso fez se aproximar da igreja. Isso é ruim, pastor? Não. Mas o motivo que você deve se aproximar primeiro da igreja é para ouvir a palavra de Deus e crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. Então, muitas pessoas estão ali e não passaram por esse processo de regeneração. E o que é que eu faço, pastor? Se humilhe hoje. Confesse seus pecados diante de Deus, que a Bíblia diz que Ele é misericordioso. Né? Ele enviou Jesus para que a gente pudesse ter perdão de pecados. E eu também, a minha próxima aplicação é para você ainda que não entendeu o Evangelho, não entendeu da sua necessidade de Cristo. Pastor, eu conheço Jesus, eu tenho Jesus desde que eu nasci no meu coração. Essa frase já implica que você não tem, porque ninguém nasce com Jesus no coração. Davi, o rei Davi, ele disse no seu Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Não é que a mãe de Davi tinha tido um relacionamento extraconjugal com o pai dele, não. E Davi era fruto desse relacionamento, não. Davi entendia, eu tenho uma natureza inclinada por mal desde que eu estava no ventre da minha mãe. Então, ninguém nasce com essa bondade. As pessoas ainda estão nessa ilusão de que nós somos um ser humano intrinsecamente bom e que dentro de nós há bondade. Cada vez mais que você olha para a história da humanidade, você percebe que não existe essa bondade intrínseca dentro do ser humano. Quando o ser humano estava dizendo que na modernidade, que havia paz, que agora o ser humano ia evoluir, que nós estávamos entrando em outra época, que agora o paraíso na Terra ia acontecer, que nós ia começar a ter prosperidade material e com isso prosperidade moral também. O que aconteceu? Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. O ser humano se tratando como animais e como bichos, mostrando que o ser humano não precisa só do materialismo, ele precisa do espiritual para que ele venha ajustar suas afeições. E isso é o quê? Precisa de Jesus Cristo. A gente precisa de Jesus Cristo. Então você que me escuta nessa noite, que não teve encontro com Jesus, se volte para Ele, confesse seus pecados, porque a Bíblia diz que aquele que vem a mim, Jesus falando, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vamos orar? Senhor, te damos graça pela Tua palavra. Te damos graça porque João nos mostra, Senhor, que os verdadeiros filhos de Deus, eles nasceram de novo. Eles tiveram uma mudança. Eles tiveram sua vida transformada, tiveram seu coração trocados pelo Espírito Santo. Eles não são mais aquele velho homem. Algo mudou, Senhor. E isso é o novo homem, a nova criatura, que é criada em Deus para as boas obras. Que nessa noite, Senhor, nós possamos meditar nessas coisas, que muitas vezes ficam alheias da nossa mente, ficam alheias do nosso dia, mas que hoje a gente possa pensar sobre isso. Por que que eu sou assim? Por que que eu não encontrei propósito para a minha vida ainda? Porque as coisas, eu não encontro satisfação plena nas coisas que eu busco. Porque ainda falta algo. O Senhor possa revelar, Senhor,
a necessidade de Jesus para as pessoas, que eles só serão felizes completamente quando eles tiverem o seu coração trocado, nascerem de novo. Peço que o Senhor também ajude os cristãos que ainda vivem na prática do pecado, que eles possam entender que eles estão mortos para o pecado. A Bíblia diz que nós participamos do batismo. O batismo é um símbolo de morte e renascimento. Eles morreram para o mundo e agora estão vivos para Deus. Eles possam entender que este novo modo de vida, esse antigo modo de vida, não pertence mais a eles, mas que pertence a uma novidade de vida em Cristo Jesus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar. Prazer estar de volta aqui na TV Macário. Queria só deixar os dias da programação da nossa igreja, para encerrar. Nós mudamos para o nosso prédio novo. Nós estamos na rua Rosa Francisca, ao lado da Escola da Águina, da Escolinha da Águina, Escola Infantil. Nós estamos tendo programações às quartas-feiras, a partir das 7 horas da noite, culto de oração com culto de ensinamento. Nós estamos tendo agora um ministério chamado de EBEC. EBEC pode ser estranho, né? EBEC, Escola Bíblica Evangelizadora de Crianças. Ou seja, a gente está trabalhando com crianças da comunidade, tendo um momento ali de interação com elas, um momento de dinâmicas, de brincadeiras, um momento ali também de meditação na palavra de Deus, lógico, no linguajar delas, no padrão delas, para que elas venham ouvir o evangelho também. Então, a gente está fazendo esse ministério de 15 em 15 dias. Por exemplo, se a gente fez essa sexta, pula uma sexta, não tem. Então, essa semana não tem, mas próxima sexta agora, nós já temos EBEC. Se você quiser levar o seu filho para estar com a gente, aprendendo a palavra de Deus, pastor, e esse monte de menino que é aqui, olha, nós temos vários monitores, pessoas que estão alertas ali já para controlar a meninada, e também é um momento muito bom para o seu filho, né? Para ele sair das telas, para ele estar ouvindo um pouco a palavra de Deus. Então, traga o seu filho a partir das 7 horas da noite, na próxima sexta, passando essa, na próxima, nós temos o nosso ministério EBEC. Então, que Deus te abençoe e até o próximo programa Seja Bíblico. Em nome de Jesus. Canto ao Senhor que me perdoou, removeu a ira que estava sobre mim. Eu confiarei, não ao que temer, esperança que traz força ao coração e naquele toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Verbo quem